Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao painel Tecnologias da Informação e Educação. Este painel faz parte das atividades do Salão URGS, que esse ano compreende a integração de diversos eventos. Pela primeira vez, a Universidade integrou muitos eventos num evento único, né? Dentre eles, podemos citar o 7º Salão de Ensino, 23º Salão de Iniciação Científica, Salão de Extensão, 20ª Feira de Iniciação à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico, FINOVA, Primeira Feira de Ensino e Popularização da Ciência, FEPOP, 6º Salão URGS Jovem e 1º Salão de Relações Internacionais, tudo integrado nesse único evento. Registramos aqui também a presença da pró-reitora de graduação, a professora Valquíria Bassani, pró-reitora de pós-graduação, professor Aldo Lucion, a diretora do CPD da Universidade Federal, Jussara Issamussi, aqui presentes, e agradecemos, então, a presença de docentes, acadêmicos, técnicos administrativos e demais convidados aqui presentes. Então, dando início a essa atividade de abertura, convidamos a compor a mesa o professor Silvestre Novak, secretário de Educação à Distância da Universidade Federal em exercício, o Dr. Caio César Bonilha Rodrigues, presidente da Telebras, por gentileza, assuma o seu lugar à mesa, Dr. Gorgônio Barreto Araújo, diretor adjunto de Gestão de Soluções da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, como mediadores ao painel, a professora Maria Cristina Villanova Biazus, professora dessa universidade, por gentileza, tome assento. Professor Eliseu Berni Reateg, também professor da universidade, por gentileza, tome assento. E, então, imediatamente passo a palavra ao professor Silvestre Novak, secretário da SEAD, para fazer a abertura e seu pronunciamento inicial. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação para nós, pessoalmente, e para a URGS como instituição de ensino, estar aqui hoje neste painel Tecnologias da Informação e a Educação. Quero primeiramente dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Caio César Bonilha Rodrigues, presidente da Telebras, e o Sr. Gorgônio Barreto Araújo, diretor adjunto de Gestão de Soluções da RNP, que são os nossos painelistas convidados de hoje. Quero agradecer também a professora Maria Cristina Villanova Biazus, nossa mediadora. A professora Maria Cristina é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em licenciatura plena em Desenho Plástico pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Informática na Educação, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É coordenadora do curso do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação dessa universidade, o PGIE. Agradecer também a presença do professor Eliseu Reateg, também nosso mediador. O professor Eliseu é professor desta universidade, bacharel em Informática pela PUC-RS, mestre em Ciência da Computação pela URGS e doutor em Informática pela Universidade de Londres, Inglaterra. Quero cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a administração central, nas pessoas dos pró-reitores, professor Aldo Lucion, pró-reitor de pós-graduação desta universidade, professora Valquíria Link Bassani, pró-reitora de graduação, a Jussara Issamussi, diretora do Centro de Processamento de Dados, e com esses cumprimentos, cumprimento a todos os demais integrantes da administração da universidade, das unidades acadêmicas, e o nosso público que está aqui hoje, para trocarmos algumas ideias, conhecer algumas posições, porque hoje, atualmente, não é mais possível a educação continuar um pouco distante das tecnologias. Nós vemos cada vez mais, isso é uma tendência, uma aproximação da educação com as tecnologias.
E quando a gente fala as tecnologias, nós falamos em sentido amplo e não em sentido restrito. Significa aqui que nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco das políticas de outras áreas que estão diretamente interligadas e também são responsáveis pelo sucesso do uso das tecnologias na educação, que são aqui representados pela Telebrás e pela RNP, né, que basicamente lidam com as políticas públicas de infraestrutura do país e que são essenciais para que as universidades possam, as instituições de ensino, possam avançar também no uso dessas tecnologias, porque nós sabemos que o uso das tecnologias na educação tem um sentido bastante importante para o país, que é a expansão do ensino, e uma expansão do ensino com qualidade. Hoje não é possível pensarmos numa expansão de tal forma que possamos atingir as populações e aqueles segmentos da sociedade que necessitam de formação, principalmente de formação em exercício, sem que possamos contar com isso, com um suporte das tecnologias. Seja um suporte nos processos de ensino e aprendizagem, seja no suporte de veiculação dessas mídias, através de infraestrutura de telecomunicações e de redes. Hoje nós podemos colocar até com alguma satisfação que essas demandas, elas estão vindo de segmentos da sociedade que antes nem sonhavam poder gerar essas demandas. Porque cada vez mais nós temos a universidade chegando em todos os cantos do país, né? E isso graças às tecnologias, e poder formar pessoas que antes não podiam sonhar com o ensino superior, e que hoje estão concretizando e realizando esses sonhos. Nós podemos citar como exemplo os primeiros cursos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à distância, cujas turmas se formaram no início agora de 2011, seja o curso de bacharelado em administração, o curso de licenciatura em pedagogia à distância e o curso de planejamento e desenvolvimento rural, que também estão se formando na modalidade à distância. Quando a gente fala em modalidade à distância, nós já ligamos isso com o uso intenso das tecnologias. Porque também não é mais possível hoje a gente lidar com a educação à distância nos modelos antigos de educação à distância, baseado em material impresso e correspondência. Então, a educação à distância que a URGS propõe, ela depende das tecnologias. Depende dos níveis de acesso às tecnologias por parte das populações. Por isso que nós temos os senhores convidados aqui hoje também para nos ajudar a pensar juntos e para que a gente compreenda também o que o país está pensando em termos de infraestrutura, né, de tal forma que possam apoiar esses projetos que são de grande relevância para o país. Nós temos hoje, as estatísticas indicam, nós temos em torno de 18% da população com idade de 18 a 24 anos no ensino superior. Isso é muito pouco. Nós temos uma demanda muito grande. Mas eu também gostaria de fazer uma referência rápida, eu já vou concluir, porque hoje eu também vou sentar ali, quero ouvir bastante, né, e participar ali do outro lado. Mas eu gostaria também de referir que as tecnologias também são importantes para o ensino presencial. Quer dizer, nós falamos muito em tecnologia na educação à distância, mas hoje mesmo nós teremos aqui a oportunidade, às 16 horas, de fazer o lançamento oficial da sala de aula virtual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um projeto da SEAD em parceria com o Centro de Processamento de Dados. O que significa isso? Que nós estamos cada vez mais também colocando à disposição os recursos tecnológicos para o apoio ao ensino presencial, sem modificar a natureza do ensino. O ensino continua sendo presencial, seja ensino de graduação, seja ensino de pós-graduação. Mas este ensino, ele passa a contar com recursos dados pelas tecnologias, porque nós já conhecemos metodologias de ensino e tecnologias de ensino à distância
nós já conhecemos os resultados e conhecemos o seu potencial, né? Agora nós também precisamos colocar isso à disposição das mais de 5.000 disciplinas, turmas que a universidade tem, para que possam, então, os professores e alunos possam, digamos assim, agregar um valor aos processos de ensino-aprendizagem. Porque essa é a nossa perspectiva. A tecnologia entra sempre como uma forma de agregar valor aos processos de ensino-aprendizagem. Então, isso também é uma inovação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que já tem um excelente sistema acadêmico informatizado, mas agora nós estamos, então, criando um sistema de ensino e aprendizagem totalmente informatizado e online, mas sem pretender, com isso, modificar a natureza das disciplinas. Elas continuam sendo disciplinas presenciais com um apoio. Significa que nós estamos aqui tratando de mudanças de paradigma na educação, né? Significa que nós estamos passando daquela ideia de um ensino baseado numa verticalidade, na presença do professor e no ensino aquele estritamente face a face, para um ensino que traz um outro conceito, uma outra concepção, que é da aprendizagem em rede, né? E hoje aqui tudo que nós falamos está ligado com isso, aprendizagem em rede. Para finalizar, uma última colocação, que hoje também nós não podemos pensar em ensino de forma compartimentalizada, seja na questão das disciplinas ou das interdisciplinas, seja na questão das instituições. O que nós vemos hoje são instituições públicas e privadas trabalhando em cooperação para alcançar melhor os seus objetivos. Então, hoje nós temos grandes redes de cooperação entre instituições de ensino, desenvolvendo e trabalhando em grandes projetos, e que certamente trarão grandes resultados para o país. Bom, eu encerro por aqui, agradeço a presença de todos. Obrigado. Então, iniciando essa apresentação do painel, o Dr. Caio Bonilha vai fazer a sua apresentação. Peço a gentileza o nosso mediador sentar mais para cá. Dr. Caio, por gentileza. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar o professor Silvestre, o professor Aldo, saudar os demais membros da mesa, agradecer o honroso convite que me foi feito e dizer que é com uma grande satisfação que eu retorno à universidade, de onde saí há 33 anos atrás. Quer dizer, muitos de vocês aqui não eram nem nascidos ainda. Eu sou da turma de engenharia elétrica, sou engenheiro eletricista de eletrônica de 1978. Então, é uma longa trajetória. Eu saí do Rio Grande do Sul em 1982 para trabalhar no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Telebrás, em Campinas, porque eu sempre tive no meu DNA a questão de inovação tecnológica. Tá? E hoje a retomada da Telebrás, ela tem duas vertentes, né? Uma vertente é a vertente da inclusão digital, e o professor Silvestre colocou muito bem, quer dizer, nós precisamos da tecnologia não só para o ensino à distância, mas para a educação em geral, a presencial, como ele falou, e também a Telebrás tem um papel muito grande no desenvolvimento tecnológico. Por que o governo reativou a Telebrás, né? Essa é uma pergunta que todos me fazem, às vezes não chegam a verbalizar, mas ficam se perguntando, né? Por que o governo está gastando dinheiro numa empresa de telecomunicações, onde nós temos um mercado altamente, entre aspas, competitivo, e temos um mercado com 200 milhões de celulares, agora são 40 milhões de acessos banda larga, etc. E tal, por uma razão muito simples, né? Como eu vou mostrar agora há pouco, porque da maneira que o mercado se distribui é de forma capitalista, como não poderia deixar de ser, as empresas são privadas. Tá? E o capitalismo tem falhas de mercado, como já foi detectado até nos nossos irmãos mais capitalistas, que são os americanos. Né? Eles lá também têm os programas dele de inclusão digital, porque eles detectaram que tudo deixado ao mercado, o índice de analfabetismo digital nos Estados Unidos está aumentando violentamente. Tá? Então, essa é a razão maior da reativação da Telebrás. Mas ela foi reativada dentro de alguns princípios. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, eu não quero ser muito chato e repetitivo, é melhor a gente debater depois. Tá? Bom, eu não sei.
Deixa eu passar aqui. Gorgônio, você passa para mim, por favor? Ok. Obrigado. Bom, a importância da banda larga, eu acho que o professor Silvestre já falou, quer dizer, ela é, além da própria questão econômica, ela tem, para mim, um papel muito mais importante, que é uma questão de cidadania. Quer dizer, ela tem hoje, as ferramentas de governo, que o governo eletrônico pode fazer hoje, são muito importantes para a cidadania. Aqui no Rio Grande do Sul tem os escritórios de e-government, que você pode tirar carteira de motorista e tudo mais, tem aqui também. Tá, em São Paulo tem, segunda-feira eu fui fazer minha carteira de motorista, me renovar minha carteira, que agora eu sou idoso, tem que renovar de 5 em 5 anos. Né? Em 2 horas eu retirei uma nova carteira de motorista. Não paguei para ninguém nenhum centavo, tá num lugar muito confortável, quer dizer, isso só se consegue graças à tecnologia da informação. Tá? E isso é um fator de cidadania, porque todos ali são iguais, a filha é para todos, não tem nenhum privilégio para ninguém, e isso é um fator de cidadania. Tá? Isso é muito importante. Essa aqui é uma das razões de por que o governo resolveu intervir no mercado através da Telebrás com a questão da banda larga. Vocês estão vendo aí que simplesmente 63%, se somarmos o Sul e o Sudeste, nós temos 80% das conexões de banda larga hoje estão, evidentemente, nas regiões mais ricas do Brasil. Né? O que isso significa? Que essa desigualdade tende a se perpetuar, na medida de que a tecnologia da informação e a banda larga, elas são essenciais para o desenvolvimento econômico, ela tende a se perpetuar. Tá? E, evidentemente, que por que isso acontece? É porque não é interessante determinadas áreas, o que, aliás, nem é muito verdade, no caso do Nordeste, que está crescendo hoje a 2 dígitos, né, que isso aconteça. Então, essa é uma das razões por que a Telebrás foi reativada. Né? A outra está mostrando aqui, né, como são as velocidades da banda larga, que é outra, quer dizer, uma das críticas que nós recebemos hoje é que o nosso programa de banda larga, ele é 1 megabit por segundo com 20% de velocidade mínima, 1 megabit nominal a R$ 35,00 em estados que não que cobram ICMS e abaixo de R$ 30,00 em estados que não cobram ICMS. Aqui no Rio Grande do Sul parece que ainda não optou pela isenção do ICMS, não? O governador Tarcísio Genro me falou que ia ter isenção de ICMS para a banda larga, mas acho que ainda não tem essa lei ainda, não? Então, o que acontece? Hoje, nós temos que 64%, infelizmente nós não temos megabit aqui, porque a Anatel ela coloca as faixas dela de 512 a 2 megabits. Mas nós temos hoje aqui que 24% são abaixo, aliás, 20% está abaixo de 512 kilobits nominal. Tá? E 42% entre 512 e 2 megabits, ou seja, 62% estão abaixo de 2 megabits. Isso eu digo para vocês tranquilamente que mais de 50% está abaixo de 1 megabit por segundo e com preços, né, relativamente muito mais altos que R$ 35,00 com impostos. Né? Essa foi uma outra razão por que nós intervimos. Né? O que acontece? Hoje, tá, o nosso mercado hoje de distribuição do mercado de banda larga, em área urbana, apesar do governo ter feito um projeto para atendimento de escolas, que é o banda larga nas escolas, tá, esse projeto teve, a meu ver, um pecado. Né? Falou em acho que 1 megabit ou 2 megabits. Isso para uma escola não é nada. Tá? Ou seja, não é banda larga. Né? Então, nós estamos começando um trabalho aqui com a RNP, até tivemos uma reunião aqui, o Gorgônio já, importante, né, Gorgônio? Por quê? Porque a gente acha que para uma escola, o mínimo que nós temos que ter é 100 megabits, para uma escola, qualquer tipo de escola, que tenha uma internet decente para o aluno fazer os seus trabalhos e se comunicar. Uma outra coisa que é importante, né, é que numa pesquisa da CGI, né, que é chamada TIC Domicílios, que é feita anualmente,
né? Nós temos um outro problema detectado, que esse é um problema que o governo ainda está devendo, que é a questão da área rural. 63% da área rural não tem ainda acesso, e para isso nós precisamos de um trabalho, de frequências específicas que ainda estão sendo pensadas pela Anatel. Tá? E nós temos que 52% na área urbana não tem como pagar. Tá? Aí volta a questão do preço. Tá? Essa infelizmente, essa é uma pesquisa que é feita na ANE, e essa figura não tem mudado muito ultimamente. Tá? Então, com isso, com esses problemas, o governo lançou o plano, que agora é Programa Nacional de Banda Larga. E eles têm 3 eixos, né, como eu falei. A cobertura, quer dizer, aumentar a cobertura. Nós temos problema nas áreas rurais, mas também temos nas áreas urbanas. A velocidade e o preço. Né? Então, esse é o objetivo desse programa. Esse programa pretende, até 2014, chegar a um total de 40 milhões de acessos de banda larga, sendo que desses 40 milhões, 36 milhões para atendimento de domiciliar e 4 milhões para atendimento de empresas, tá? Principalmente as pequenas e microempresas. Tá? E a Telebrás, ele se insere dentro desse programa. Esse programa ele tem várias dimensões. Um deles é a regulação, quer dizer, a Anatel, que é a nossa agência reguladora, a nossa Agência Nacional de Telecomunicações, ela está desenvolvendo uma série de atividades, tá, do ponto de vista regulatório, para diminuir essa assimetria que nós temos hoje. Tá? A outra são normas de infraestrutura, tá, que é uma coisa que passa desapercebido para a maioria, mas eu, como agora na Telebrás, eu sofro diariamente, que é o seguinte: o custo para se passar, por exemplo, por os postes que você tem aqui na frente, ou se enterrar um cabo aqui pela cidade, ele é altíssimo, não só para a obra em si, mas também pelo aluguel que se cobra. Então, a Anatel e o governo estão intervindo fortemente nessa área, evidentemente sob protesto principalmente das outras empresas de infraestrutura, das outras utilities, de eletricidade e de estradas, e as próprias prefeituras. Mas isso é importante porque eu afirmo para vocês que 70% do custo está aqui na infraestrutura, não está na eletrônica nem na ótica. A eletrônica e a ótica é muito barata, relativamente. Tá. Terceiro são incentivos fiscais aos serviços. Quer dizer, o governo começou a desenvolver um programa chamado Brasil Maior, tá, e esse programa visa baratear equipamentos, principalmente para os usuários, porque não adianta nós termos um programa que ofereça a internet a R$ 35, mas a pessoa, a família vai comprar o serviço e tem que desembolsar R$ 200 para adquirir o kit que ele põe na casa dele. Então, isso é absolutamente inviável e nós estamos tomando algumas medidas do ponto de vista de incentivos fiscais para baratear isso. A outra é a questão de política produtiva e tecnológica. De novo, o governo está desenvolvendo uma série de ações, e a Telebrás é um veículo dessas ações para atrair de novo a tecnologia, a produção de tecnologia, e eu vejo a universidade tem um papel muito importante nisso, de trazer de volta o desenvolvimento tecnológico para o país. Tá? Eu costumo dizer nas minhas andanças por aí que nós não somos xenófobos de capital, nós somos xenófobos na tecnologia. Tá? Ou seja, a Telebrás ela não compra produto importado, não compra, a não ser que amparado numa nova... Era uma medida provisória no governo Lula, que virou um pedaço uma modificação da 8666, onde se define o que é estratégico para o governo. E aquilo que se define como estratégico, que são produtos e serviços estratégicos, nós temos que comprar com tecnologia nacional, a não ser que o preço seja exorbitante ou que não exista similar nacional, que aí a gente tem que comprar equipamento estrangeiro. Tá? No caso da nossa rede que nós estamos implantando, somente um equipamento, que é o core da rede, o core IP da rede, quer dizer, o equipamento de mais alto nível da rede, infelizmente, nós ainda não temos aqui no Brasil. Tá? Todos os outros equipamentos nós temos no Brasil, e eu vou até fazer uma propaganda aqui com destaque para 2 empresas aqui do Rio Grande do Sul, a Datacom, tá? Que é uma empresa de altíssimo nível tecnológico na área de IP, e a Digitel, que é uma empresa que nos fornece rádios também de alta tecnologia. Né?
A questão da Telebrás eu já expliquei, que é da infraestrutura de rede, e a questão de conteúdos e aplicações, que então é o que eu chamo de a camada 4 para cima, que é aí que entra ensino à distância e tudo mais. Quer dizer, este não é um papel da Telebrás se envolvendo mas a Telebrás é suporte para todos os programas que o governo tem desenvolvido nessa área. Nós temos aí uma forte ligação com a RNP, com a Secretaria de Inclusão Digital, que foi criada recentemente no nosso Ministério, com todos os outros órgãos de governo, como o SERPRO, a DataPrev, que cuida dos aposentados, a DataSUS, que cuida da questão de informática na saúde, tá? Todos eles são nossos parceiros, né? E eles distribuem os seus conteúdos e aplicações através da rede da Telebrás. Tá? Esse aqui é uma demanda. Eu esqueci de falar de um outro aspecto, né, que isso aqui é importante fazer. Tá? Hoje, o mercado brasileiro ele tem aproximadamente quase 3 mil detentores do que a gente chama de licença de comunicação multimídia. O que é a licença de comunicação multimídia? É uma licença que permite com que o provedor, ou a empresa, forneça acesso à internet para o cidadão, para o usuário final. Tá? Aqui você tem mais ou menos um mapa que nós mapeamos de alguns deles, tá? Que se manifestaram na Telebrás interessados em contar com nossos serviços. Né? O interessante aqui, que é uma outra razão por que a Telebrás foi reativada, é que esses 700, aqui já são 720, mas na verdade hoje nós temos quase 3 mil, como eu falei. 4 deles detêm 90% do mercado, ou quase 90% do mercado. Tá? Os outros quase 3 mil detêm 10% do mercado. Tá? Então, quer dizer, essa desigualdade ela é mortal, porque é praticamente um oligopólio. Da maneira que se trabalha hoje, os pequenos, eles são, eu uso a palavra até enxotados cada vez mais para a periferia, tá? Na medida de que os grandes, quando notam que uma determinada área é boa, eles se apropriam da área, oferecem serviços e colocam o pequeno mais para a periferia. E nós entramos com um papel muito importante, que é o quê? Manter esses pequenos vivos. Tá? Esses pequenos, eles empregam direto ou indiretamente mais de 100 mil pessoas no país, espalhados pelo país, como vocês veem aí. São empregos locais de tecnologia. Podemos até achar que não é tecnologia, prover acesso à internet, mas é. Né? Ou seja, são pessoas que estão no interior e a tendência, se essas pessoas não tiverem o apoio da Telebrás, eles vão desaparecer ao longo do tempo, porque os grandes cada vez se apropriam mais do mercado. Na medida que ele cresce, eles podem até percentualmente ficar no mesmo nível, mas eles se apropriam mais do mercado. Tá? Esse é um outro papel nosso, porque nós fornecemos, o nosso pacote de serviços, ele é fornecido igualmente para todo o país. Tá? Ou seja, nós vendemos 1 megabit full para os provedores a R$200. Esse megabit full a R$200, eu ofereço aqui no Rio Grande do Sul, ofereço em Piripiri, no Piauí, o mesmo valor. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, provavelmente, aqui em Porto Alegre, os provedores vão dizer, eu já tenho um preço mais barato. Tá? Eu falo para ele, você tem 2 opções, você compra do meu concorrente, não tem problema nenhum, só que não se esqueça que o meu concorrente também é teu concorrente. Tá? E ele pode, daí para frente, se apropriar do seu mercado, que eles fazem com muita habilidade. Então, mas essa é uma questão de mercado que a gente trabalha dessa forma, e o importante para nós é manter um preço igual. Por quê? Porque o importante para nós não é desenvolver mais o que já está desenvolvido, é desnivelar, ou seja, tirar o desnível que existe hoje, como eu mostrei anteriormente. Tá? Qual é o nosso papel nesse programa? É o seguinte, esse é um gráfico clássico do Banco Mundial, que ele mostra o desenvolvimento da banda larga. Tá? Então, você tem num dos eixos a questão geográfica e no outro eixo a questão de renda. Quer dizer, nas áreas rurais, que são áreas de alto custo, porque são áreas extremamente rarefeitas, e de baixa renda, somente com programas de acesso universal você consegue fazer banda larga. Não tem jeito. Ou seja,
o governo aqui nos Estados Unidos e em qualquer país do mundo vai ter que pôr a mão no bolso para que essa população seja atendida. Tá? A não ser que seja através de telecentros, lan houses, etc., que é o que acontece na maioria das vezes hoje. Tá? Existe uma área, tá, que é a área onde nós atuamos, tá, que é a área onde ainda é de baixa renda, tá, ainda é relativamente de alto custo, que é o que a gente chama de gap de acesso. Porque é uma área onde as operadoras lucrativas não se interessam, elas não vão nessa área, por isso que existe esse desnível. Se vocês imaginarem que 24% acho que 25% até essa altura, porque das classes D e E estão na periferia das grandes cidades, não estão muito longe não, quer dizer, o problema não é não são áreas de alto custo, são áreas de baixíssima renda, então, mas graças a Deus são fáceis de atender, quer dizer, essa miséria que se instalou aqui na periferia de Porto Alegre, né, que não tinha no meu tempo, como se instalou na periferia de todas as outras grandes cidades, elas são fáceis de atender, é muito mais fácil do que o pessoal que está na área rural. Tá? Então, nós nos inserimos no que a gente chama de gap de acesso. O que a gente chama de gap de mercado é a questão regulatória. Se melhorar a regulação, as operadoras, em geral, elas vão atuar porque a regulação também representa custos, se ela for mal feita. Tá? Então, essa é mais ou menos o nosso papel nesse modelo de gaps, que é um modelo clássico do Banco Mundial. Tá? Uma outra questão que é importante, tá, que é o que a gente chama de efeito Telebrás. Tá? Eu sempre uso isso aqui quando critico a Telebrás, tá, principalmente na Câmara dos Deputados. Eu ponho essa transparência aqui, que é o seguinte, isso aqui foi um estudo do IPEA que ele fez em 2010 e nós pegamos um índice da OIT em 2009. Em 2009, o Brasil estava lá do lado da China, lá, ó. Ou seja, o preço relativo do Brasil, o relativo aqui é em relação ao Japão, era quase 10 vezes, 9. Só com o anúncio da Telebrás, nós não, como eu falei, nós não botamos ainda nem prego ainda, não tínhamos então até 2010, agosto ou setembro de 2010, esse preço praticamente caiu pela metade. Quer dizer, as operadoras, sentindo que nós íamos entrar, e nós anunciamos através do Comitê Gestor na Inclusão Digital, da Presidência da República, anunciou 100 cidades que a gente ia começar a atuar. Nessas 100 cidades o preço caiu drasticamente. Então eu sempre anuncio as cidades mais difíceis para a concorrência ir lá baixar o preço. Eles nos ajudam, viu? Então, por isso que eu falo, a concorrência nessa questão é muito importante. Tá? É muito importante nós levarmos os pequenos a concorrer com os grandes, porque com isso nós vamos conseguir melhorar o preço e melhorar a qualidade. Tá? Bom, só mostrando aqui a nossa rede, rapidamente. Tá? Essa é a rede que nós planejamos, uma rede de 31 mil quilômetros em fibra ótica das concessionárias de energia e gás, são 5 anéis, e que nós chamamos de backbone, que é a espinha dorsal do sistema, e no acesso às cidades, nós pretendemos atender mais de 4.200 municípios. Né? Esse ano nós já estaremos chegando de Fortaleza até Porto Alegre, até Gravataí, aqui, que é onde está a estação da Eletrosul, onde nós vamos nos interligar na rede metropolitana lá em cima se fala C3E, aqui é CE, tá certo? Então, esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, tá? E estamos atuando, vamos atuar no norte e na região, chegando até o Acre e Rondônia. Tá? Então, aqui é mais uma questão do nível de infraestrutura, mostrando como é que é. Tá? Nós fazemos o mais difícil, que é o backbone, o que a gente chama de backhaul, que é o acesso às cidades, e a última milha, quem faz, que é o acesso ao usuário, são os nossos parceiros, os provedores. Tá? Então, nós temos uma forte também parceria com os governos estaduais e municipais. Repare, esse é um outro papel da Telebrás, que é a integradora de redes. Nós temos aí em todo o Brasil, eu diria que mais de uma dezena de redes de prefeituras. No Ceará já tem um cinturão digital que nós estamos nos interligando, que cobre 92 municípios lá no Ceará. Aqui no Rio Grande do Sul, a CE tem uma rede esparsa que nós estamos nos interligando. No Paraná, nós estamos interligando na rede da Copel. Tá? Ou seja, nós estamos
interligando todas essas redes que hoje elas são esparsas, e tem uma cobertura, então, de redes governamentais em nível nacional. Para isso, nós costuramos, eu acho que mais de 50 acordos hoje nós já costuramos. Tá? Então, essa então é o nosso papel, que é a universalização da internet com regulação de preços e com qualidade para o usuário. Tá certo, gente? Então, sem querer ser muito intensivo, era isso que eu queria falar para vocês. Tá? Muito obrigado pela atenção. Tá? Muito obrigado, doutor Caio Bonilha, pela sua apresentação. Eu não sei se seria interessante abrir a perguntas agora ou posteriormente a todas as apresentações. Posteriormente, então, após a apresentação do doutor Gorgônio, os mediadores, então, atenderão aos pedidos de perguntas da plateia aqui presente. Doutor Gorgônio, eu vou colocar a sua apresentação. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na figura do professor Silvestre, professor Áureo, pela oportunidade de estar aqui hoje, saudar os demais membros da mesa, o Caio Bonilha, e a todos vocês aqui presentes, e agradecer pela disponibilidade de estarem dispondo dos tempos nossos, né, dos seus tempos, para conversar um pouquinho sobre algo que para nós parece muito importante, e compartilhar conosco uma visão do desenvolvimento do país a partir da tecnologia. Falar um pouco sobre a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, dando um viés olhando para trás para o que foi feito, para que a gente siga firme para frente, embasando para onde a gente está indo. Gostaria de conversar um pouco sobre que para a gente é um instrumento de inclusão social e desenvolvimento econômico, e a tecnologia, como já foi falado, como instrumento de universalização da própria educação. A RNP sendo parte, como disse o Oscar Niemeyer outro dia, nós reconhecemos a nossa insignificância, enquanto organização que promove o desenvolvimento de infraestrutura, entendendo que a infraestrutura é importante, mas pelo conteúdo que trafega, né? E falando dos desafios que nós temos. Olhando um pouquinho, é um prazer muito grande estar aqui no Rio Grande do Sul. Me parece, eu fico com a impressão que eu sou o único não gaúcho aqui da sala. Mas acreditem, tem o Rio Grande do Sul no coração, até porque o desenvolvimento tecnológico em rede no país deve muito a esse estado e a essa universidade. Não sei se todos sabem, mas foi em 1977, ela não está aqui presente, que a professora Liane Taroco lançou a primeira ideia no Brasil, 77, faz tempo, de interligar alguma coisa no Brasil à internet, então chamada de ARPANET. Liane não conseguiu concretizar esse sonho na época, são pelas palavras dela mesma, ela dizendo que voltou encantada dos Estados Unidos, e tentei ligar a URGS à ARPANET, mas o custo foi completamente proibitivo. Em 88, ela e mais um conjunto de pesquisadores agregados no chamado Laboratório Nacional de Rede de Computadores apresentaram ao Ministério, então o Ministério de Ciência e Tecnologia, um projeto chamado RNP. Tem uma diferença fundamental de 77 para 88, além dos 11 anos. É a abordagem. A diferença do projeto do Rio Grande do Sul, da professora Liane Taroco, para um projeto de uma comunidade nacional unida de pesquisadores de rede,
que concretizou-se num projeto na época do CNPq chamado Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Em 92, alguns outros marcos importantes para a gente. Em 92 nós tivemos a ligação da RNP, a primeira ligação internacional, movida pela ECO. O grande motivador foi a ECO 92, ligou-se na internet por causa daquele evento e nunca mais desligamos. Em 96, ainda o MCT e o Ministério das Comunicações começaram, unidos, a implantar o que a gente chama de internet comercial no Brasil, com a Telebrás de então, a encarnação de então da Telebrás. Em 2000, nós tivemos os primeiros enlaces de 155 megabits, e em 2002 é um ponto importante para a gente. E, novamente, eu queria chamar a atenção da União. Tá? O Ministério da Educação percebeu em 2002 a importância de apoiar o Ministério, então, de Ciência e Tecnologia e conformar, um chamado Programa Interministerial. Não é muito fácil. A gente que está lá em Brasília sabe, aqui não deve ser muito diferente, na própria universidade também não é diferente, botar dois vizinhos para conversarem. E eles se uniram e criaram, institucionalizaram, na verdade, ou suportaram a institucionalização da RNP, que nessa época estava, acaba ou continua. Continuou numa visão de que a união das universidades numa rede única fortaleceria o país, tornaria os custos mais baixos e proporcionaria uma rede mais avançada, o que de fato aconteceu. Em 2005, nós passamos a ter enlaces de até 10 gigabits por segundo, e em 2011, nós temos hoje 650 instituições. O ano que vem nós teremos todos os estados ligados a 10 gigabits por segundo. Tá? Hoje a gente tem estados ao sul do Amazonas e ao oeste, onde a gente tem ligações a 3 gigabits por segundo, é o desenho de hoje. A gente tem apenas dificuldades bastante sérias no que diz respeito aos 3 estados da região sul, da região norte, desculpe, do norte do Rio, tá? Perdão. Que talvez não consigamos no ano que vem chegar com 10 gigabits. Quando da discussão do Plano Nacional de Banda Larga, hoje o Programa Nacional de Banda Larga, nós apresentamos, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, a ideia de que conteúdo, infraestrutura é importante, não tem dúvida, mas por si só não nos leva a lugar nenhum. A gente precisa de conteúdo. E o melhor conteúdo para promover inclusão social, no nosso entender, é educação superior. Tá certo? Então, é preciso ancorar um plano de inclusão que visa a inclusão social através do digital, em ancorar a dimensão educação. E por isso, dentro do PNBL, nós incluímos, foi incluído o item que Caio mostrou, de conteúdo e educação como sendo parte disso. E isso subsidiou, deu base para a gente fazer o acordo que nós temos hoje, RNP com a Telebrás, quer dizer, uma visão conjunta, compartilhada, estabelecida na política, que concebeu, que descreve, que coordena o PNBL. Como instrumento de universalização, alguns números interessantes. Esse é a quantidade, nós temos hoje 321 unidades de campos universitários previstos, aí dependendo da cor, são em implantação, já implantados em 2011, e em implantação 2012 e até 2014. Então, até 2014, 321 campi em todo o país. Institutos federais, nós temos 562 previstos. É uma expansão bastante agressiva, tá certo, da rede de ensino superior brasileira, e que carece de uma expansão igualmente agressiva, que acompanha isso, da sua infraestrutura de tecnologia, que a suporta. Um outro não menos importante, esse aqui é
é interessante o número da CAPES no que diz respeito à Universidade Aberta do Brasil. Hoje nós temos 586 polos, quer dizer, além daqueles cerca de 700, 800 campos, nós temos 600 mais unidades que, de certa forma, funcionam como um conjunto, uma interseção entre as universidades públicas e os governos municipais. Então, o polo é uma instância de governo municipal aonde se executa, né, a graduação e pós-graduação pelas universidades públicas naquelas cidades aonde a gente não teria outra forma, como o professor Silvério bem falou, de chegar com uma graduação no nível que nós chegamos, a graduação de qualidade, se não fosse pelo uso do ensino à distância, pelo uso da tecnologia como suporte a isso. Tá? É importante notar o foco da Universidade Aberta do Brasil em graduar, inicialmente, né, o primeiro objetivo era graduar professores de ensino básico, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Então, esse é o foco inicial. Mais tarde, reformulado também para a gestão pública, e vejo que é um resultado dos números que nós temos aqui na Universidade Federal, pelo já dito, né? Que é uma das universidades que compõe isso. Um outro ponto interessante, isso aqui é um exemplo da integração entre a redes governos, digamos assim, e as redes de ensino e pesquisa. Tá certo? Efetivamente, fisicamente, esses 586 polos não estão ligados à RNP. Tá certo? Estão ligados enquanto o provimento de conteúdo é feito pelas universidades, portanto, feito dentro da rede da RNP. Mas esses polos estão ligados em redes governos, rede dos estados, dos municípios, dos estados e a Telebrás. Quer dizer, então, aqui mostra mais uma evidência da necessidade de articulação, de integração, de troca, indispensável, né? Num mecanismo que nós estamos vivendo hoje, num forte crescimento que nós estamos vivendo hoje. Para baixo. Como é que a RNP funciona? Falando um pouquinho da RNP como instrumento, qual é o papel dela nisso tudo? A RNP, basicamente, faz 5 coisas na vida. Tá? Ela desenvolve pesquisa, faz pesquisa e desenvolvimento de tecnologia em redes e aplicações, tá? Redes avançadas e suas aplicações. Desenvolvemos serviços para a nossa comunidade de instituições usuárias, né? As instituições de ensino, pesquisa, cultura e saúde, ligadas a pesquisa e ensino também. A difusão do conhecimento, soluções que a aplicação dessa tecnologia toda desenvolvida, desses produtos desenvolvidos, desse conhecimento desenvolvido e o desenvolvimento da infraestrutura. A gente tem como missão nossa estar um passo à frente, uma geração à frente, em termos de rede no país. Alguns exemplos disso, nós temos exemplos de produtos desenvolvidos. A RNP ela faz P&D de uma forma diferenciada, é um P&D aplicado. Todo o nosso desenvolvimento, ele gera um produto, e produto no conceito de ser um serviço, ou um hardware, ou um software. Nesse sentido, nós desenvolvemos coisas como, e associadas a ensino à distância. Eu procurei pegar um retrato aqui da produção recente em ensino à distância. Infraestrutura de ensino à distância é um sistema desenvolvido aqui com a Federal do Rio Grande do Sul, com o professor Walter, que hoje permite a gente, um sistema de videoconferência de altíssima qualidade e que permite prover, né, tecnologia necessária para você ter a sensação de estar presencialmente na mesma sala do professor assistindo uma aula à distância. Esse produto ele foi tão interessante para a gente que a gente está usando na própria RNP, nas escolas superiores de rede, que é essa terceira unidade aí.
O MConf é outro produto também desenvolvido aqui nessa universidade, em desenvolvimento, está na segunda fase, que tem ele complementa o primeiro. Ele, na verdade, tem um foco de ser uma conferência pela web e para ser usada em locais de baixa qualidade. Então, quem tem usado isso conosco é o pessoal da Universidade Aberta do Brasil, numa versão que nós temos hoje já em produção, de um serviço similar a esse, que a gente chama de web conferência. A Federação Educa Brasil é mais um outro exemplo. Não por acaso, eu juro que eu não escolhi esses exemplos por serem desenvolvidos aqui na URGS. Eu escolhi esses exemplos por serem ligados a ensino à distância. E mostra a importância do desenvolvimento tecnológico aqui na universidade, do ponto de vista de alguém, a RNP, que está provendo, né, dando uma contribuição no desenvolvimento tecnológico no país como um todo. A Federação Educa Brasil permite a troca de objetos educacionais de uma forma que facilite a criação, o compartilhamento, o intercâmbio de conteúdos para a educação. O café é um outro exemplo de serviço já em operação, que permite a autenticação federada, permite com que pessoas em qualquer lugar, usuários de uma universidade, possam autenticar-se em serviços de rede em qualquer lugar da internet, em qualquer outra universidade ou qualquer outro lugar da internet. É base, por exemplo, para o portal de periódicos da CAPES. Tá? O videoaula.rnp é um produto novo, a gente está... É um serviço experimental, desenvolvido pela Federal do Rio de Janeiro, e também tem o viés de prover um banco de aulas, e o acesso remoto a essas aulas é usado experimentalmente ainda pela UAB lá no Rio de Janeiro, pelo CEDERJ, tá? E pelo pessoal da USP também em São Paulo. A Escola Superior de Rede, nós fazemos difusão de conhecimento, temos hoje 5 unidades implantadas no país, uma delas nessa universidade, e percebemos, o nosso objetivo inicial era fazer da escola o que a gente fez com os POPs. Por que a RNP tem 27 POPs? Se a RNP fosse uma empresa, ela provavelmente concentraria toda a sua operação num ou 2 pontos. Economicamente é melhor, é mais barato. Só que nós existimos para promover o desenvolvimento e a difusão de conhecimento em redes. Então, não podia ser diferente. Nós temos um POP em cada estado e, idealmente, nós iríamos ter uma escola superior de redes em cada estado também. Economicamente, isso não se mostrou viável, e aí entra a tecnologia, novamente, para viabilizar com que a gente faça isso. O pessoal do Amapá, por exemplo, pegar um exemplo, eles têm demanda do governo do estado do Amapá para capacitação de sua equipe lá em Macapá, e será feito através, ou poderá ser feito através da Escola Superior de Redes, com o uso de tecnologia e, de certa forma, ensino à distância. Algumas soluções importantes para a gente nessa área, para acabar a linha de exemplos, né, a lista de exemplos. O suporte à Universidade Aberta do Brasil, para a gente foi fundamental, tanto no que diz respeito a abrigar os sistemas centrais lá da CAPES. No início era na SED, no MEC, extinta SED, e hoje na CAPES. Nós suportamos também, através de webconferência, como eu falei, a própria UAB. Temos uma operação grande que atende, dá suporte à UAB das 6 horas da manhã à meia-noite, se não me engano, às 10 horas da noite, tá certo? De domingo a domingo, e um serviço para suportar essa demanda, né? A RUCA, que é a rede do um computador por aluno, nós participamos do piloto, foi importante, desenvolvemos na origem, né, a tecnologia utilizada na rede sem fio do UCA, e migramos isso para as escolas que participaram do piloto. Foram 294 escolas instaladas sua infraestrutura de rede ao longo do ano passado. O monitoramento do banda larga nas escolas foi importante. O Caio tem razão, os 2 megas não são suficientes. 2 megas hoje, começou com 1 mega,
e uma forte desconfiança de que aquele 1 mega não é 1 mega mesmo. Tá? Se ele, por ser 1 mega, já não é suficiente, imagine se não for realmente 1 mega, e nós sabemos que esse é um problema, sim, tá? Da efetividade, da velocidade do serviço prestado hoje no país, e fizemos um sistema para fazer esse monitoramento centrado no MEC, numa operação bastante grande, porque a gente não está falando de 100 pontos, nós estamos falando de 64 mil escolas públicas ligadas através dos bandas largas que existem dos serviços de banda larga que existem no país. Capacitação, suporte, monitoramento ao Proinfo foram outros resultados que nós tivemos. Quer dizer, isso aqui exemplifica, na verdade o que eu queria tirar o extrato disso aqui é o seguinte, no fundo, quando eu falo RNP, eu falo a rede formada pelas instituições de ensino e pesquisa. A RNP é, na verdade, o conjunto de todas as instituições de ensino e pesquisa brasileira. E é um esforço importante para o desenvolvimento de tecnologias que chegam na aplicação a partir das instituições de ensino e pesquisa no Brasil. A gente entende que isso é importante, temos isso em diversas camadas, não só na aplicação. Desafios. Para fechar, para nós, voltando ao exemplo de Liane do início, a união é o caminho numa sociedade em rede, tá certo? E nós sabemos que nessa área, 1 e 1 é muito menor, não é menor não, é muito menor do que 1 mais 1, tá certo? Quer dizer, quando nós compramos, para pegar um exemplo simples, dois serviços, contratamos 2 serviços de 100 megabits, separadamente, esses serviços são mais caros e pior do que se a gente comprar em conjunto. E essa lógica vale para a lógica de construção de infraestrutura também. E é por causa disso e sem isso a gente não conseguiria atingir os nossos objetivos, que a gente tem a parceria com a Telebrás, quer dizer, fazendo junto com a Telebrás, do mesmo jeito que a gente construiu a rede metropolitana aqui em Porto Alegre, em conjunto com o governo do estado, em conjunto, liderado pela URGS aqui, nós não chegaríamos aonde nós chegamos hoje, e defendemos que esse seja o melhor caminho. Temos um grande desafio nacional, e a estratégia nossa é estar exatamente usando a infraestrutura da Telebrás para poder interligar não apenas os 27 estados que nós hoje interligamos, mas chegar no Brasil profundo e chegar a 650 instituições interligadas a pelo menos 100 megabits por segundo no Brasil. E aí nós estamos falando realmente de uma interiorização. Aqui, regionalmente, falando tanto da região sul como da região Mercosul, temos ações importantes. Temos uma ação junto com a Clara, como parte da Clara, de interligar as redes acadêmicas da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Tá? E temos um enlace já concretizado em funcionamento aqui no norte, até Foz do Iguaçu, chegando na fronteira com o Paraguai. Esse traçado não se concretizou dessa forma, nós, na verdade, optamos por fazer a ligação da Argentina, inicialmente era a partir de Curitiba, mas resolvemos sair daqui de Porto Alegre, e esse enlace já está ativo também, ele já está disponível, mas ainda não está em funcionamento, porque nós temos uma necessidade ainda não resolvida, mas em vias de resolução com o governo do estado local, no sentido de interligar a rede metro aqui, a fronteira com a Argentina, abrindo em todos esses pontos que são onde temos universidades no meio do caminho. Tá certo? Isso de curto prazo. Isso, se a gente fechar esses 900 metros que faltam aqui na cidade, a gente bota para funcionar no outro dia. Quer dizer, essa infraestrutura já está pronta, já está disponível. E no sul, também já temos articulado a rede acadêmica RAL do Uruguai,
já tem articulado o uso da infraestrutura de energia elétrica lá no Uruguai, e disponível, com link óptico disponível para chegar até Bagé, até a subestação da CE em Bagé. Tá certo? E aí a nossa expectativa é estar usando, no acordo com o governo do Estado, junto com a Telebrás, essa ligação de Porto Alegre até Bagé, eventualmente completando com recursos nossos, conjuntos com a Telebrás, completando um pedaço que está faltando, mas fazer essa interligação e chegar até Bagé e chegar até Uruguai, interligando de forma ótica, né, gigabit, múltiplos gigabits, com a rede uruguaia. Então, é isso para iniciar. Muito obrigado, doutor Gorgoni, pela sua apresentação. Convidamos, então, o doutor Caio e o professor Silvestre para retomar a sua posição à mesa e daremos, então, início às perguntas dos presentes e a mediação aqui pela mesa. Professor Silvestre, por gentileza. Bom, eu não poderia perder essa oportunidade, né, de fazer aqui uma colocação e um questionamento que eu tenho, acho que há 15 anos para fazer, e agora eu encontro as pessoas certas, né? E juntas ainda, né? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho dúvidas de que a inclusão digital é um programa essencial para o país, é fator de desenvolvimento humano, isso é importante frisar, desenvolvimento humano e social, independentemente da educação. A própria inclusão digital é fator, sim, de desenvolvimento humano e social. Agora, o que se pode fazer com a educação, aí não tem limites, né? Desde que a gente tenha esse acesso. Então, eu diria, a grande questão hoje é a questão do acesso. As soluções, segundo me parece, as soluções tecnológicas, elas já estão maduras, elas já existem. Nós temos domínio, temos essa apropriação. Naturalmente que a tecnologia ela evolui permanentemente, e graças a Deus está sempre em evolução e nós sempre correndo atrás. Mas as soluções hoje elas já são maduras para um uso ótimo e excelente na educação. Então a questão do acesso é uma questão fundamental, é uma questão crucial. Por quê? Porque quem mais precisa de educação hoje é quem tem menos condições de acesso. E é aí que entram essas instituições que também são essenciais para o país, como a RNP e Telebrás. Porque tanto o doutor Caio falou antes, como o doutor Gorgoni, isso não é uma questão dada, uma questão resolvida. Existe um papel fundamental a ser desempenhado pelas instituições públicas. E eu diria mais, não se trata só de um papel na instância regulatória, porque isso é uma parte importante. Mas eu já vi muita regulação ser desobedecida e não ser seguida por grandes conglomerados comerciais. Nós já tivemos várias decisões que iam no sentido do barateamento desse acesso, do segundo ponto da internet, não sei mais o que, isso e aquilo, de TV a cabo, e que as empresas acabam passando por cima disso, não dão nem bola. Quer dizer, mas é importante esse marco regulatório, mas ao lado disso é importante também que as instituições atuem como área de fomento, como indutoras, as instituições públicas, porque se elas não estiverem presentes, não vai se garantir, quer dizer que o mercado vai se autorregular e vai ser bom para todo mundo. A gente tem visto que não funciona assim. O mercado sim se regula, mas nem sempre é bom para todo mundo. Tá? Então, eu acho que o papel das instituições públicas e também das universidades, das públicas, tá? De trabalhar na questão, por exemplo, os nossos cursos à distância são todos gratuitos. Não tem custo nenhum para os alunos, né? E só assim nós criamos as condições para que esses alunos possam efetivamente ter uma formação superior. Então, a questão que eu coloco de início, depois também já aqui, olhando um pouco para os debatedores, né, da nossa mesa, que é a seguinte, nós sabemos então da importância da internet. Eu sinto isso na pele, porque eu sou da geração pré-internet, né? Eu me formei aqui nessa universidade em 83. Naquele tempo estavam começando a entrar o CP500, o Amiga, e eram terminais burros também que tinham. Então nós tínhamos um grande
borros, né? Isso, né? E a gente acessava em terminais burro, e ali as 2 disciplinas eu me neguei a fazer, porque era de cartão perfurado. Eu disse, não, vou esperar a tecnologia avançar um pouco mais. Depois eu me animei, né? Mas ainda no tempo do cartão perfurado, eu disse, não, a tecnologia vai evoluir, né? E evoluiu. Tá? Bom, então eu e outras pessoas que estão aqui, como eu também, sabem, porque é diferente a visão que a gente tem da importância da internet, da visão que os jovens têm hoje, porque eles nasceram no mundo da internet. Eles não têm esse passado que nós temos. Então, nós sabemos muito bem como era antes e o que é possível fazer hoje. Agora, quem nasceu já dentro do contexto da internet, não tem como medir isso. Quer dizer, nós sabemos como era a educação, o que era possível fazer e o que é possível fazer hoje. Tá? Então, acho que isso é importante trazer essa questão. Então, voltando para a questão do acesso, né? O Brasil, eu vou falar aqui, vocês podem me corrigir, porque eu também não tenho dados, e não é exatamente a minha área, mas eu acho que é importante trazer. Se não me engano, o Brasil é um dos 3 países do mundo onde se vende mais computadores. Eu acho que, se não me engano, é o 3º país do mundo. É um dos países onde as redes sociais mais evoluem, mais crescem. Isso é inegável. Então, nós temos esse dado, né? E aí nós sabemos hoje que um computador isolado, ele não serve para muita coisa, hoje, né? Ele precisa estar conectado. Um computador sem conexão, ele é útil, mas ele é limitado, quer dizer, ele precisa de uma conexão. E aí o que nós temos hoje? Então, o 3º país, pode me corrigir depois se for o 4º, enfim, né? Eu acho que é o 3º e o 2º, né? O 3º país que mais vende computador no mundo é um dos países onde a conexão é mais precária do mundo e mais cara do mundo. Também podem me corrigir isso. Então, nós temos, digamos assim, esse contrassenso, nós temos essa incongruência. Isso é um paradoxo. E isso é um paradoxo que afeta a educação. Né? Porque se as pessoas se vendem computadores, aí tem que ver quem compra computador, quem tem acesso ao computador e quem tem acesso a essa conexão, quer dizer, a inclusão digital. E eu não acredito que essa inclusão digital ela vai acontecer por conta, lá onde precisa que ocorra, sem a interveniência, sem uma ação forte das instituições que lidam com isso. E sem também políticas públicas bem definidas para isso. Então, essa é uma colocação que eu trago. Isso aqui, há anos que eu queria falar isso para alguém, então estou trazendo isso hoje. Né? Quer dizer, nós estamos aqui, me desculpe, então, né? Mas, enfim, nós todos somos parceiros desse grande projeto. Né? Bom, concluindo, então, em termos de políticas, né, que políticas públicas podem ser pensadas, enfim, ou estão sendo pensadas, ou desenvolvidas, para tratar dessa questão? Quer dizer, um país que, sabidamente, ele é um país que está incluído tecnologicamente, né, não de uma forma, digamos assim, uniforme e equânime em todas as camadas sociais, mas assim, é o país que mais compra computador, mais, enfim, usa computadores no mundo. E é o que tem a conexão mais precária e mais cara do mundo. Né? O que fazer diante desse cenário? Bom, na verdade, o Programa Nacional de Banda Larga ele foi instituído justamente para responder essa questão, porque ela não é simples de responder, né? Ela tem uma série de variáveis, né, em todos os níveis. Quer dizer, hoje nós temos aproximadamente, eu não tenho os números aqui muito precisos, talvez o Gorgônio tenha melhor, mas nós temos mais em domicílios, nós temos 4 ou 5 a 5 milhões mais de computadores de conexões de internet de banda larga. Tá, ou seja, a pergunta é, por que é que tem muita gente que tem computador e não tem banda larga? Né? Até pode parecer até um contrassenso, porque o computador, teoricamente, é mais caro de se adquirir, mas isso é só na aparência. Porque o computador, quando ele entrou nas Casas Bahia, ele entrou na classe D, tá certo? Quer dizer, eu sempre digo, entrou nas Casas Bahia, entrou na classe D. Por quê? Porque cabe no orçamento da pessoa, eles fazem da maneira mais... Tanto é que o contrabando de computador no Brasil praticamente desapareceu. Tá? Hoje é raro um computador contrabandeado, e antigamente era a maioria. Né? A questão é a seguinte, que o computador ele paga em 12 prestações, 24 prestações, acabou é dele o computador. Enquanto que a internet banda larga ele tem que pagar mensalmente.
Quer dizer, é um custo, e se ele não pagar, vão lá e cortam a internet dele, tá certo? Então, essa preocupação, é por conta disso, é que o governo federal instituiu o Programa Nacional de Banda Larga, tá? E a reativação da Telebrás, ela tem essa perspectiva. Quer dizer, nós temos hoje a perspectiva de fornecer um serviço igual para todo mundo, com preço definido, quer dizer, um preço máximo definido, que caiba dentro do orçamento das pessoas. O R$ 35,00, ele não foi um número aleatório, não. Ele foi um número a partir de um trabalho do IPEA, que diz o seguinte: com R$ 35,00 por mês, nós conseguimos que caiba no bolso de aproximadamente 36 milhões de domicílios. Então, quando esse estudo foi feito, nós tínhamos 12 milhões de domicílios, que seria triplicar o número de domicílios com acesso à internet. E a questão é essa, mas aí a questão não é só essa, a questão também é de qualidade. O nosso programa inicial, ele era com 512 kilobits. Quando a presidenta Dilma Rousseff entrou, ela falou: não, 512, no meu governo não se fala mais em kilobits, se fala em megabit. Então, é 1 megabit no mínimo. E isso tem uma escala para se chegar até 1 megabit real em 3 anos. Mas isso significa custo. É evidente que o acesso, nós temos hoje uma tecnologia desenvolvida, mas ele tem, quer dizer, na medida que a gente quer aumentar a inclusão digital, significa que nós temos que aumentar a capilaridade, aumentar a cobertura. Isso tem custo. Isso tem custo. As operadoras orçaram... Oi? Bom, o lobby do norte é forte. Onde eu vou tem alguém para falar. Mas repara, não me incomoda. Não, eu já vou responder essa pergunta. Então, essa questão, ela tem, como eu mostrei aí, vários fatores, né? Tem o fator da questão da renda, que já melhorou bastante, né, com o programa de inclusão de renda do governo federal. Quer dizer, uma das questões que se discute no governo é incluir no Bolsa Família alguma coisa no sentido da inclusão digital. Quer dizer, porque hoje o Bolsa Família, ele elevou o nível de necessidades das pessoas. E repara, a inclusão digital, ela é hoje questão de infraestrutura. Ela faz, como é uma questão, como eu falei, uma questão de cidadania, ela é muito importante para todos, porque também não adianta ter o computador, também não adianta ter o acesso, se não tiver alfabetização digital. E aí que eu acho que é o papel fundamental da universidade e do ensino à distância, quer dizer, promover a inclusão digital. Porque são ferramentas que dependem não só da alfabetização da pessoa, que no Brasil hoje em determinadas regiões já é precária, mas também da alfabetização digital. Eu às vezes fico impressionado quando eu vejo meu sobrinho, que saiu há pouco daqui, como ele lida com determinados desses gadgets que a gente chama, e eu tenho uma tremenda dificuldade, porque eu sou da sua geração, eu também aprendi depois, e tem um ditado que diz que cachorro velho não aprende truque novo, eu tenho muita dificuldade, né? Mas o tema da inclusão digital e esse tema da questão do acesso, o governo está tratando também, além da infraestrutura da Telebrás, que é uma infraestrutura que ela se espalha por todo o país. Na questão de acesso, a questão regulatória é muito importante. Eu vou explicar por que a questão regulatória é muito importante. Porque o primeiro ataque que se faz, no bom sentido, para a inclusão digital, principalmente na periferia, é através de rede sem fio. E hoje nós temos uma escassez muito grande de frequências licenciadas para rede sem fio. Então, essas empresas, principalmente as que a gente chama de pequenos provedores, que atuam na periferia das cidades e são extremamente competitivos, eles têm uma dificuldade muito grande, que eles trabalham com frequências não licenciadas. Essas frequências
São gratuitas, porém é de todo mundo. Então o que acontece? Um dia uma rede funciona, no outro dia pode ser que alguém esteja interferindo e não funcione mais. Então é uma dificuldade. E nós temos um problema porque a Anatel não libera novas frequências. Eu sou um crítico, eu falo abertamente que eu acho que isso privilegia os maiores, essa não disponibilização dessas frequências, né? Repara que nós temos empresas aqui brasileiras, inclusive uma aqui do Rio Grande do Sul, que iniciou um programa de desenvolvimento de produtos de acesso na área de 13,5, um produto chamado IMAX, tá? E interrompeu porque ele não tinha mais condições de sustentar o programa e as frequências não eram colocadas em leilão. Parece que agora, por pressão do governo, as frequências vão ser leiloadas no começo agora de 2012. Então essa é uma questão regulatória extremamente importante. Mas junto com ela vem a questão, como eu falei aqui, dos incentivos fiscais. Ou seja, é muito importante que o governo, dentro agora desse programa Brasil Maior, que o governo está iniciando, se dê incentivos de isenção fiscal para produtos de tecnologia nacional. Essa é a ideia. Isenção de PIS, de COFINS, de IPI, tá? Para que nós tenhamos um incentivo a que empresas que hoje não entram nesse mercado, principalmente pela concorrência predatória dos chineses, tenham uma garantia, e aí é uma questão até institucional de país, tem uma garantia do governo de que eles vão poder competir pelo menos em igualdade de condições, tá? Porque hoje nós temos uma concorrência que na verdade ela é predatória, tá? Então essa é uma outra questão importante para baratear o acesso para o usuário final, tá? E também baratear equipamentos para os provedores que são os nossos grandes clientes. Eu defendo muito eles porque eles são os meus clientes, não é de graça, né? Mas voltando agora ao tema da cobertura, agora em termos de país, eu brinco com o pessoal do Norte pelo seguinte: no Norte nós temos condições muito peculiares, tá? Quais sejam, é muito difícil você fazer qualquer obra do Norte, que se digam essas obras que nós temos aí das grandes usinas que o governo está fazendo no Norte. Então qual que é a estratégia da Telebrás, né? Nós usamos as redes, as linhas de energia de alta tensão. Então está se construindo agora uma linha que vai até Boa Vista, passando por Manaus, vindo de Tucuruí. Então, essa linha que teoricamente vai estar pronta em 2014, Telebrás vai ter pares de fibras e nós vamos levar o serviço até Manaus e Boa Vista, que hoje são os estados que estão mais isolados. E também a Macapá, que é outro estado que está isolado. Tá? Essa é a restrição que nós temos, porque não dá para colocar em estrada, não dá para colocar subterrâneo, quer dizer, ou é satélite ou é precário, não tem outro jeito. Então as linhas de transmissão é que são a salvação, tá certo? Respondi essa pergunta? Tá, eu espero que a gente consiga chegar até 2014 lá no... Olha, quando a gente chega com fibra ótica, tudo fica muito fácil. A questão é de vontade, tá? Porque a disponibilidade é muito alta, a capacidade é muito alta, tá? Então não sei se respondi essa pergunta, né? Estou completamente satisfeito, né? Vou passar aqui a professora Cristina. Então, boa tarde. Eu queria, de início, então, agradecer os dois palestrantes e falar especialmente ao Dr. Gorgônio pelo resgate histórico, né, do papel da nossa colega professora Eliane Taroco, que se estivesse no Brasil certamente estaria nessa mesa aqui, que é a diretora do Sinted, né, Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação, onde o nosso curso de pós-graduação está alocado. E, então é importante, né, todo esse histórico da RNP e da pesquisa, da rede de pesquisa acadêmica no país, ter tido na professora Eliane, que se conhece uma trajetória importante, e colocar assim, sim, estamos discutindo o papel, a importância da tecnologia da rede, mas também nos colocamos como no olhar da importância do pesquisador universitário e da importância dos cursos como os nossos, que estão produzindo e pesquisando toda a tecnologia, todas as tecnologias, os novos meios de promoção, de promover as aprendizagens e as tecnologias possíveis, né, a serem utilizadas via rede ou não, mas basicamente. Então nós temos projetos envolvendo as tecnologias móveis, as mídias locativas e assim por diante, que certamente dependem também das redes. Mas então agradeço, né, nesse momento,
como mediadora da mesa, mas também como participante e coordenadora desse programa, e irei transmitir à professora Eliane, não é, da sua lembrança. Meu colega, professor Eliseu, que faz parte do PGIE, vou te passar ele essa pergunta, e não sei se eu deixaria aberto para algum dos presentes, se tiverem mais alguma pergunta a fazer. Tá. Eu acho que não seria bom levar... Bom, a professora Maria Alice Gravina depois faz uma pergunta. Então eu vou, primeiramente, boa tarde a todos, né? É um prazer estar participando dessa mesa. Eu vou falar um pouquinho, tentar trazer algo que me ocorreu durante as palestras, que eu acho que a gente vê dois cenários. Um cenário no qual toda essa parte de inclusão, de disponibilização de serviços de rede é importante de se chegar em diferentes pontos do Brasil, de se chegar até comunidades desfavorecidas, onde hoje as grandes empresas provedoras desses serviços não têm muito interesse. Mas a gente vê um outro lado também, de necessidades de serviço de alta tecnologia. Conversando com o Gorgoni um pouquinho antes da mesa, ele estava falando sobre transmissões em super alta definição. Então, a gente vê que existem esses dois lados, né? Muitas vezes a gente está falando de um serviço de acesso à internet de 1 megabit, algo que para nós, né, não parece nada muito surpreendente. Por outro lado, a gente tem serviços que realmente precisam de equipamentos, de coisas de ponta. Nós no PGIE, certamente a gente depende também desses dois lados, né? A gente trabalha numa frente tentando levar a tecnologia, ver como a tecnologia impacta a educação em comunidades mais desfavorecidas, mas, por outro lado, a gente tem muita pesquisa em EAD, que precisa de transmissões em alta definição, alta velocidade. Então, eu vou tentar direcionar duas perguntas. Bom, inicialmente, pensando nessa parte, assim, os serviços de disponibilização da rede de uma forma mais abrangente no Brasil. Eu acho que a gente fica um pouco com uma síndrome de Copa do Mundo, né, 2014, que a gente vê a data chegando e muitas vezes a gente não tem muita certeza se nós vamos chegar lá, né, com todos os serviços. E eu acho que a Telebrás também tem um plano, né, de 2014 ter... Eu li que hoje parece que 27% dos municípios, dos domicílios brasileiros têm banda larga, e o que se pretende é que 70% desses domicílios sejam alcançados em 2014. E eu sei que a Telebrás tem alguns acordos também com empresas de telefonia móvel. Parece que tem um acordo com a TIM, que acredito eu que faça parte também do Plano Nacional de Banda Larga. Então, eu gostaria que se desse para fazer mais um apanhado sobre isso, né? Qual o cenário, se vamos realmente chegar lá. E com relação, então, a essa parte mais de alta tecnologia, a gente estava falando sobre o Cinegrid Rio, que aconteceu, né, agora há pouco tempo, e eu ouvi falar que o James Cameron, que é o diretor do Avatar, vai fazer uma parte das filmagens do Avatar 2 no Rio de Janeiro, e que já experimentaram algumas coisas, então, de cinema de super alta resolução e transmissão de imagens em super velocidade, e parece que tem alguns experimentos já sendo feitos assim, né? Mas aí a minha questão é se esses experimentos sendo feitos em um evento é uma coisa, mas o que acontece quando as universidades, mais pessoas começarem a usar esses serviços? Bom, eu vou falar agora do lado rico da Telebrás. Eu estava falando do lado pobre, agora vou falar um pouco do lado rico também, né? Porque, evidentemente que não só no Programa Nacional de Banda Larga que a Telebrás tem um papel estratégico para o governo, mas também em outros programas, tá? Um deles está sendo anunciado essa semana, que é a questão do satélite nacional. Quer dizer, o Brasil, nos anos 80, tinha um projeto de satélite que foi, primeiro, foi feito através da Embratel, não se tomou os devidos cuidados e também não se teve um programa de transferência de tecnologia,
de maneira que, quando a Embratel foi privatizada, esses satélites hoje estão na mão de estrangeiros. Quer dizer, não é uma questão só de xenofobia, não, mas é uma questão estratégica. Hoje, eu brinco sempre que as duas próximas guerras vão ser uma por água e a outra por cibernética. E a cibernética ninguém vai disparar nenhum tiro. Há uns 3 anos, eu lembro bem, a Lituânia foi parada por um outro país, praticamente parou, porque eles simplesmente invadiram o sistema bancário e o sistema de tráfego aéreo, quer dizer, parou o país. E o sistema de governo também. Então, quer dizer, nós temos que uma preocupação muito grande com a questão de estratégia de como lidar e transmitir as nossas informações. Então, o satélite brasileiro, nós vamos colocar um satélite em órbita até 2014. Esse satélite está inserido dentro de um programa que tem 2 vertentes. Uma é a vertente estratégica de comunicação de informações sensíveis do país. Quer dizer, todos os sistemas sensíveis do país que hoje trafegam nos satélites da Embratel, eles vão vir para o satélite da Telebrás. É um programa de satélite de longo prazo, serão 3 satélites, com satélites serem em banda X, que é a banda militar, que é propriedade então do Ministério da Defesa, e em banda KA, que é a tecnologia mais nova para banda larga, e essa capacidade vai ser usada de 2 formas. Uma para a questão estratégica, como eu falei, mas também para atendimento de áreas não cobertas pela rede terrestre. E aí entra muitas áreas da região norte que nem com o Leão, que vai chegar lá em 2014, vão ser atendidas. Não? Então, também, para o país, isso é uma questão estratégica de cobrir essas áreas. Tá? Esse é um dos programas que nós estamos iniciando. Esse programa prevê também, desde o começo, um programa de transferência de tecnologia que está sendo coordenado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e pela Agência Espacial Brasileira. A Telebrás, então, faz parte desse grupo, mas a operação do satélite, a partir de 2014, vai ser feita pela Telebrás na parte civil do satélite. Tá? E ele está sendo desenvolvido com a data, o objetivo da data, então, é justamente a Copa do Mundo, tá? Que é uma das preocupações que nós temos. Tá? A par e passo, nós estamos iniciando um programa que nós chamamos de grandes eventos esportivos. Né? Não só grandes esportivos, grandes eventos, começando com o Rio de Janeiro, o ano que vem, na Rio+20. Esse é um trabalho que nós estamos iniciando, uma cooperação com a própria RNP. Nós estamos construindo uma rede conjunta no Rio de Janeiro, e essa rede vai atender, então, todos os lugares serão mais de quase 200 chefes de estados que vêm até o Brasil para esse evento, que complementa, então, a ECO 92. Tá? Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com a RNP e com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá? Em sequência, ninguém lembra, mas em 2013 nós vamos ter agora esqueci o nome, mas é um programa o Encontro Nacional da Juventude, tá? Que foi esse ano em Madrid, que teve 4 milhões de pessoas em Madrid. O Papa esteve lá, não sei se vocês lembram, mas aí ninguém pensa, todo mundo fala em Copa, mas Copa não vai juntar 4 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, e esse evento vai juntar 4 milhões de pessoas, e ele vai ser em 2013. Então, é outro evento para o qual nós estamos nos preparando. Tá? E depois vem a Copa do Mundo. Tá? A Copa do Mundo nós estamos começando, até para entender o termo de referência da FIFA, que é extremamente rígido e de altíssimo nível tecnológico, de serviços, mas de infraestrutura também. Nós estamos começando aqui em Porto Alegre, que é onde tem uma infraestrutura quase pronta. Nós vamos usar Porto Alegre para fazer os nossos testes iniciais, juntamente com a Procempa e a Procergs aqui, onde nós vamos instalar. Nós estamos montando um laboratório na Tecnopuc, onde nós vamos então instalar e testar todos esses produtos para ver se eles funcionam mesmo, antes de levá-los então para as outras 11 cidades onde vão ser estádios sedes da Copa do Mundo. Tá? Nós também estamos envolvidos inicialmente num projeto de cabo submarino, aí por razões estratégicas também, tá? Mas também por razões econômicas. É muito mais barato comprar BNDP em Miami, ou próximo de Miami, ou Washington, do que comprar aqui em Fortaleza. Tá? Então, esse é um outro programa que a Telebrás está iniciando, tá? Que nós consideramos estratégico, não só pela questão da estratégia propriamente dita, mas também pela questão econômica. Né? Esse satélite ele vai para os Estados Unidos e vai também para a Europa, e aí também tem uma parceria com a RNP, que está
num consórcio para participar desse cabo submarino, então para uma rede de pesquisa, ensino e pesquisa com os europeus. Tá? Então esses são, digamos, os nossos grandes projetos, então são todos eles com super banda larga. Tá? Agora o serviço é com Gorgônio. Fazer alguns comentários antes de falar dessa questão do serviço sobre infraestrutura. A infraestrutura de rede, ela é complicada pela sua natureza. Ela precisa de uma outra infraestrutura. A gente, para chegar lá em Roraima, precisamos de caminhos para isso, precisamos atravessar, se for vindo do sul, precisa atravessar o rio Amazonas, precisamos de pontes, precisamos de linhas de transmissão, quer dizer, precisamos da existência de um investimento que é muito maior do que o próprio investimento na tecnologia, como o Caio bem falou, tá certo? Mas a boa notícia é que a baleia, né, o Brasil está se mexendo, e a existência da Telebrás é isso, e é claro que a baleia não se mexe rápido, ela é grande, o país é grande, mas é difícil de parar, tá certo? A gente vai chegar lá, e eu sinto isso, nós sentimos isso na RNP na pele também, tá certo? Na medida em que a gente precisa levar para as universidades uma rede de alta capacidade, mais alta do que o padrão de mercado, para poder exatamente desenvolver essas tecnologias novas que cabe, e os usos dessas tecnologias, a gente tem lugares, chegamos em Barreiras, no interior da Bahia, não é Roraima, mas é longe para burro. É longe de Brasília e é longe de Salvador, é longe de qualquer lugar que você... mas é uma das maiores cidades da Bahia. É um polo de desenvolvimento da agroindústria. Tem muito gaúcho lá. E contratamos uma empresa do mercado de telecom, ganhou um processo licitatório que nós fazemos para levar uma certa capacidade, uma certa velocidade para a Universidade Federal lá em Barreiras. Um ano se passou e ela não entregou. Nós tivemos que cancelar o contrato, fazer um novo processo, contratamos uma outra empresa, ganhou e deu um mês e disse para a gente não vai te entregar. E aí? Como é que você... Quer dizer, por isso que a gente entende que a política do governo está acertada. Isso. E chegará. A gente está numa época em que os dias são longos, mas os anos são muito rápidos, né? Então a gente vai chegar lá. E a gente teve uma conversa algum tempo atrás com o pessoal da UAB, da CAPES, sobre será que valia a pena? Eles estavam naquela época, 2 anos atrás, uma dificuldade danada, sem saber se os polos iam ter 256 kbps por segundo ou 512, será uma banda bem baixinha, que não tinham. E aí a gente estava lá na frente dizendo, não, vamos usar tecnologia com ensino à distância, sim, vamos usar conferência, vamos usar não sei o quê. Aí eles olhavam para a gente com a cara de, o que esses caras estão querendo? Mas acreditaram. Acreditaram, e as universidades acreditaram nisso, e essa até, nem preciso falar isso aqui, porque essa foi uma universidade importante no desenvolvimento dessa tecnologia, e nós desenvolvemos isso. Isso aqui é um outro exemplo. Eu vi hoje no jornal, o Steve Jobs morreu ontem, né? Ontem. Eu vi hoje, quando eu liguei o jornal. Ele, com as ideias dele, centrou o desenvolvimento tecnológico só na Apple, ele não ganhou o mercado. No momento que ele abriu para diversos fabricarem,
ele ganhou o mercado e criou uma killer application. Quer dizer, um telefone celular hoje é ainda para poucos, um telefone inteligente, mas ele será de todos em breve. Tá certo? Quer dizer, o ganho em escala é evidente. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente, enquanto universidade, no meu modo de ver, no mesmo jeito quando apareceu a web, quando nós ligamos a primeira ligação de São Paulo na internet, havia um pessoal na rede lá em São Paulo que dizia o seguinte: não vamos dedicar esse link internacional para a internet, não. Vamos usar uma outra tecnologia, Bitnet, que a gente só usava para correio eletrônico. Porque a internet é coisa de rico. Um pouco isso. A gente pode pensar, o desenvolvimento de tecnologia de ponta nas universidades, que demanda de uma infraestrutura, que requer para o seu uso de uma infraestrutura avançada, num primeiro momento, numa visão curta, pode parecer uma estratégia errada e elitista. Mas, de fato, é isso que garante o futuro, a hegemonia brasileira, quer dizer, o desenvolvimento não só tecnológico em si, mas de aplicações de diversas áreas, como educação, no uso de tecnologia. Quer dizer, no nosso entender, isso é fundamental para as pretensões de país que nós temos. E as universidades têm papel importante. Felizmente, nós temos essa visão já consolidada na política nacional de inclusão digital, e nós estamos, sim, trabalhando junto com a Telebrás no sentido de levar essa rede avançada para o Brasil profundo, para todas as cidades onde a gente consegue chegar. Tá? Caracteriza bem o Brasil lá. Nós tínhamos uma pergunta, professora Maria Alice. Não. Nós tivemos uma primeira experiência no Instituto de Matemática, que era uma transmissão mínima, porque o Instituto de Matemática podia aplicar e continua fazendo formação de professores da distância em diferentes polos no Brasil. Foi crescendo o projeto, acho que hoje está em torno de 25 polos que recebe. Naquele momento, lá em 2013, era muito precária. A transmissão era a transmissão de vídeo, de aulas que aconteciam no mundo. Então, a gente trabalha nessa direção, tem trabalhado com EAD, trabalhando com formação de professores, em cidades, polos, no interior do Rio Grande do Sul. E eu vejo que o Rio Grande do Sul tem uma parte também que é bastante pouco iluminada. Eu me coloco, então, na posição da nossa colega lá de Roraima, porque é muito complicado fazer as funções se a gente não tem a conexão, se não tem a infraestrutura. E aqui na URGS, nessa proposta de educação de tecnologia, internet, webconferência, foi muito complicado trabalhar com algumas cidades, como Jaguarão, por exemplo, Rosário, que é na fronteira do estado. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido: parece que tem essa conexão lá, até o pessoal tinha, mas era fornecido por uma operadora privada na banda que ela oferecia, e até o ponto tentava uma conexão melhor, mas não tinha como comprar o serviço. Então, depende desse caminho que a gente conhece, que é a fibra ótica, é esse o jeito de levar a internet, digamos, com uma velocidade boa no interior do Brasil. E eu falo agora uma coisa que se falou no lançamento da OAB, que foram as antenas gestáveis, que elas foram vendidas como uma tecnologia que resolveria a comunicação da educação à distância. Então, qual é o caminho de tecnologia para atender o Brasil nessas dimensões? Tem que ser essa fibra ótica que vai caminhar nesse Brasil imenso. E as antenas gestáveis, nunca mais se falou. Bom, na questão da infraestrutura, vamos lá. Vamos falar do GESAC, que é do meu ministério. Tá, o programa GESAC, na verdade, ele não é um programa de banda larga no sentido de banda super larga, né? Ele é um programa para telecentros, para instituição de ensino, mas em banda de 1 mega, 2 megabits, porque é via satélite. Tá? E o satélite é um recurso extremamente caro. Tá? Então, o que o Ministério das Comunicações está fazendo é readequando o programa GESAC para comunicações terrestres, de forma que ele ofereça um serviço melhor, bandas melhores e até com preço mais reduzido.
Mas, respondendo a sua pergunta agora de uma forma mais abrangente, existem as duas tecnologias se complementam quando você no Rio Grande do Sul também tem uma área de Brasil profundo, eu sou dela, sou de São Gabriel, ainda bem que você não falou São Gabriel, que eu ia ficar com vergonha. Mas eu recebi uma carta do prefeito de São Gabriel, e ele me perguntando quando a banda larga ia chegar em São Gabriel. E aí eu examinei os nossos projetos lá e falei, não tão cedo se não tiver ajuda da prefeitura ou da RNP, né, porque nós usamos, então, onde nós temos disponibilidade de infraestrutura, o Gorgoni mostrou ali, ali o caminho do trem, né? Quer dizer, que aquele caminho do trem que antigamente levou o desenvolvimento de uma outra forma, hoje ele está voltando a levar o desenvolvimento, porque nessa linha do trem que sai de Porto Alegre e vai até Uruguaiana, e passa por Santa Maria, Cachoeira, Santa Maria, Cacequi, que é outra cidade perdida no meio do mundo, Alegrete até chegar a Uruguaiana, essas cidades, tá, elas vão ser contempladas com banda larga a um custo muito baixo. Tá? Fibra ótica e tudo mais. As demais, você falou nas cercanias, como Rosário do Sul, por exemplo, São Gabriel, tá? Nós vamos ter que construir alguns enlaces de rádio no primeiro momento, tá? Que não vai ter a mesma enlaces de rádio digital, que não vai ter a mesma capacidade e vão custar muito mais caro, tá? Mas no segundo momento, quando se tiver uma capilaridade maior, o que a gente faz é trocar o rádio pela fibra. Esse é o caminho natural que se faz, mas isso demanda tempo e demanda um investimento muito grande. Mas, nesse caso específico, os municípios que estão no caminho do trem vão ser novamente beneficiados, né? Santa Maria, por exemplo, para quem não lembra ou quem não conhece, era um grande centro ferroviário, que felizmente, quando o trem desapareceu, virou um centro universitário. Foi por conta disso que ele se manteve, senão Santa Maria teria praticamente desaparecido, né, do mapa no sentido econômico. Tá? Então, é importante. Na verdade, existe uma analogia muito grande entre os backbones óticos, de banda larga, e a ferrovia. É incrível a analogia que existe, tá? Porque mais de 100 anos depois, o desenvolvimento econômico é muito similar. Tá? Agora, a questão de serviços, ela vem acoplada a isso, o Gorgoni pode falar melhor, né? É fundamental essa visão que Caio deu. E o que é interessante é que a gente está discutindo isso hoje aqui, já vem discutindo no Brasil há muito tempo, e já há uma clareza de que a eletrônica, a internet parece mágica, né? Eu pelo menos acho. Eu também sou formado em engenharia elétrica e escolhi essa profissão por achar fantástico puxar o telefone de um lado do mundo e do outro lado falar com alguém. Para mim isso é um negócio surreal. Só que, apesar da mágica da coisa, daquela quantidade de informações, da facilidade que é o acesso às informações, efetivamente por trás você tem que ter um certo preparo antes, uma certa construção que demora. Tá? Chegar daqui ao oeste do estado não é da noite para o dia. Felizmente a gente já tem a percepção, sabemos também que é caro implantar infraestrutura para isso, mas sabemos que é muito barato, é custo marginal você incluir condições para se passar fibra ótica em obras que estão sendo construídas. E há uma visão nesse sentido. O Ministério das Comunicações anunciou ontem. Sim. Não, na verdade, todas as obras, todas as concessões públicas de estradas e ferrovias feitas daqui para frente, mandatoriamente vão ter que disponibilizar, colocar dutos, tá, para se colocar fibra ótica, e disponibilizar esses dutos, um deles, pelo menos um subduto ou dois, para utilização para programas públicos de inclusão digital. Tá, essa é um outro programa de governo que é muito importante nesse contexto, porque esse duto, quando é construída, feita a obra, o valor dele, o custo dele é marginal. Tá? Agora, quando você põe ele depois, que tem que rasgar toda a estrada de novo, o custo é altíssimo. Tá? Bem lembrado. E nessa linha, quer dizer, é importante a gente ter essa percepção e saber que isso é uma construção conjunta de um país. Que tem que ter, o governo é fundamental para chegar onde o mercado não chega
por si só. O mercado tem a sua parte, os governos, de uma forma geral, têm a sua contribuição, e se houver a percepção de que juntos a gente chega mais rápido, melhor. Senão a gente vai chegar lá, vai só demorar. Tá. Alguém tem mais uma última pergunta? Nós já chegamos no horário, tá? Então, se ninguém tem mais perguntas, nós vamos encerrar aqui. Então, podemos passar aqui. Minha preocupação é com aquele projeto VUCA que você mencionou no início, as 5 vetores, né? Ciência, tecnologia, educação, cultura e saúde, né? E o projeto VUCA é rede um computador por aluno, se não me engano, é isso? E no fim, você leva a informação via fibra ótica e na sala de aula tem vários computadores e os alunos são comunicados via wireless. Isso aí, tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde recentemente declarou que essas comunicações de radiofrequências são potencialmente danosas à saúde, a classificação é carcinogênico 2B, tá? Então a minha preocupação é que eu acredito que esses tipos de comunicação sem fio deveriam ser eliminados, especialmente em salas de aula, onde então deveria haver um cabo até cada uma das carteiras dos alunos, evitando então que eles ficassem muitas vezes várias horas nesses ambientes, quando não se sabe o que pode acontecer, mas já se sabe que pode acontecer coisa muito ruim. Então esse talvez fosse alguma coisa que a RNP e a Telebrás pudessem transmitir para o governo. Essa preocupação é o last mile, que eles chamam, não é isso? Então tentar evitar. Você leva toda a informação, sim, em meio confinado, por exemplo, fibra ótica, mas no finzinho também seja em meio confinado. Então, se você tiver um conector, um cabo coaxial, ou um par trançado, ou uma fibra ótica, você tem melhor qualidade e está respeitando aquele último item, que é a saúde. Não sei se você tem algum comentário em relação a isso. Eu já li alguns estudos, né, que falam sobre isso. Em particular, eu me lembro, em 89, o professor Vitor Baranauskas, lá da Universidade Estadual de Campinas, foi um dos primeiros que eu vi aqui no Brasil que defendia ou que atacava, digamos assim. Naquela época, os telefones celulares, né? Os últimos estudos que eu li é que, sim, tudo demais, até água em excesso mata. A questão é a gente ver o limite. Existe um limite a partir do qual, ou abaixo do qual, a Organização Mundial da Saúde entende que não há, que os riscos são toleráveis para a saúde. É um pouco, de um lado você tem essa questão de saúde que é importante, e do outro lado você tem a questão de mobilidade, que acaba sendo também importante. Eu não vejo, não me parece que a humanidade como um todo queira abrir mão disso. O que eu acho que está aí uma grande contribuição das universidades, das pesquisas, é a gente chegar no meio termo, tá? Nem morrer afogado, nem morrer de sede. Tá? Tem um limiar aí. Bom, com essa intervenção, então, concluímos este painel. Estamos certos assim de que foi um painel bastante importante aqui para a universidade, né? Nós conseguimos aproximar, né, os diversos pontos de vista e as diversas interfaces, né, dessa construção conjunta e coletiva, né, que é do uso das tecnologias, as possibilidades de uso das tecnologias, do que isso implica e exige também para a expansão do ensino, para a educação. Eu agradeço a presença de todos e de imediato também convido os que puderem
os que não viajam agora, enfim, né, e que puderem permanecer mais um tempinho relativamente rápido, nós faremos, então, o lançamento oficial da sala virtual da URGS, que é um projeto inovador da universidade. O que nós temos hoje é um projeto ainda que está iniciando, relativamente simples, e que vai ser construído com a comunidade acadêmica, professores, técnicos e alunos, daqui para frente. Então, nós demos o pontapé inicial. O que tem de importante esse projeto é a sua concepção. É o conceito que está por trás e é o que significa, que eu, como falei antes, que é uma mudança de paradigma no ensino e na aprendizagem, nas atividades presenciais, com uso, apoiado pelo uso das tecnologias. Então, nós pretendemos, com esse projeto, enfim, oferecer ferramentas e recursos para que os professores e alunos possam ampliar e potencializar as ações de ensino e aprendizagem. Assim como a gente já faz no ensino à distância, quer dizer, então o ensino à distância nós já sabemos, já temos conhecimento, experiência, enfim, a gente sabe até onde pode chegar. Então, também entendemos o potencial que as tecnologias têm para o ensino presencial, né? E pretendemos fazer isso de uma forma indolor, né? Ou seja, que os professores, principalmente, não sintam que estão entrando para esse mundo, né? Quer dizer, isso pretende fazer uma transição muito tranquila, quer dizer, não precisa o professor... eu já estou aqui, então, fazendo uma apresentação rápida, né? E depois a equipe vai fazer apresentar as lâminas, de tal sorte que um professor não precisa aprender a utilizar uma plataforma, porque é uma coisa muito difícil, daqueles professores que usam em disciplinas de cursos presenciais à distância, que é outro ponto, né? Nós temos muitas disciplinas de cursos de graduação e pós-graduação presenciais, mas que são desenvolvidas à distância, né? Mas o que nós queremos é apoiar também aquelas disciplinas que não são desenvolvidas à distância. Então, essa é a ideia desse projeto, né? Então, está se iniciando com algumas ferramentas bastante básicas e nós temos certeza que ele é um projeto que vai fazer uma grande diferença. Eu diria assim, eu não coloco esse projeto como uma inovação, embora ele se revista de um caráter inovador, eu coloco como uma obrigação da universidade fazer isso, né? Eu diria assim, nós não podemos nos furtar de fazer assim. Hoje nós precisamos integrar o sistema de ensino e aprendizagem ao sistema acadêmico, né? Quer dizer, então nós não trazer alguma coisa de fora para dentro, mas algo que surge dentro e totalmente integrado ao sistema acadêmico. Quer dizer, então, essas ferramentas, elas nascem dentro de um sistema acadêmico. Nós temos um sistema de gestão muito bem desenvolvido, por sinal. Então, um sistema de gestão totalmente informatizado. E o que nós estamos fazendo agora? Dando mais um passo dentro desse sistema de gestão, abrindo um espaço para o ensino e aprendizagem, né? Então, esse, então, é o desafio desse projeto, que já está no ar há 10 dias, né, em caráter experimental, e que hoje ele, então, aqui é oficializado, tá? Temos muito chão pela frente, né, mas acho que o que importa é o conceito que está por trás disso, a concepção. Isso que importa, que é uma mudança, e isso também atende principalmente a demandas de alunos, né? Porque os alunos hoje já entram na universidade com iPad, enfim, né, dominando e utilizando tecnologia, e eles querem que os professores também. Então, nós precisamos dar esses recursos para que os professores utilizem as tecnologias, e nós acreditamos que as tecnologias, os ambientes virtuais, enfim, todos os recursos que nós utilizamos na educação à distância, que o URGS utiliza basicamente com o apoio forte das tecnologias, nós entendemos que isso pode agregar valor aos processos de ensino e aprendizagem. Então, ele potencializa, amplia os limites, enfim, e principalmente naquela ideia de aprendizagem em rede, né? Então, é isso. Agora eu vou passar para a nossa equipe, né, para fazer, então, essa apresentação. Obrigado, gente.